Olá, uma boa tarde para você. Hoje é sábado, 23 de novembro e o Direto da Redação traz tudo o que foi destaque no jornalismo da Rede Mais. E essa semana foi violenta na nossa área de cobertura. Nós começamos com um caso que aconteceu em Juiz de Fora. Uma professora de 44 anos morreu após ser baleada durante um assalto no centro da cidade. O disparo partiu da arma de um policial aposentado. Ele tentava render um adolescente que havia acabado de roubar uma pedestre. Na confusão, o PM foi esfaqueado pelo assaltante. A confusão foi na rua Marechal Deodoro, no centro de Juiz de Fora. Um policial militar foi esfaqueado enquanto tentava parar um assaltante. As câmeras de segurança de uma lanchonete registraram o momento em que um homem com o braço ferido atira no adolescente de 16 anos. Ele consegue desviar do tiro, mas é imobilizado por várias pessoas. Uma delas segura a faca que foi usada para ferir o policial. O garoto que aparece nas imagens foi detido pouco depois de assaltar uma mulher aqui no centro da cidade. Ele abordou a vítima na Avenida Francisco Bernardino, encostou uma faca no pescoço dela e exigiu o celular. Mesmo com o aparelho em mãos, o assaltante continuou fazendo ameaças. Ao perceber que a vítima não tinha mais nada de valor, ele fugiu correndo, mas foi abordado logo em seguida por um policial militar veterano que passava pelo local com a filha, a caminho de onde tinha estacionado o carro dele. Nesta outra imagem, é possível ver uma mulher com várias sacolas. Ela passa pela calçada e, de repente, cai ao ser atingida por tiro. A vítima deita e recebe a ajuda de algumas pessoas que estavam por perto. Populares ficaram indicando: pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão. E nesse momento tínhamos um policial veterano que passava com sua família, que realizou uma primeira intervenção tentando imobilizar esse autor. Ele jogou ao chão, alertou com relação à sua prática, e o autor, ele, com a faca que ele usou no roubo inicial, ele se levantou e partiu para cima do policial militar e desferiu-lhe golpes de faca. Em reação a essa postura, o militar, o policial veterano, ele sacou de sua arma de fogo e efetuou um disparo. Contudo, o autor ele conseguiu desviar e, infelizmente, por uma fatalidade, esse disparo efetuado pelo policial veterano veio atingir uma terceira pessoa que estava transitando pelo local. Ao perceber que o ferimento era profundo, o policial militar saiu da galeria e foi até o local onde o carro dele estava estacionado. Entrou e dirigiu até o hospital. A mulher baleada ficou caída na calçada e foi socorrida pelo SAMU. Policiais que patrulhavam o centro ouviram o tiro e foram para o local da confusão. Eles apreenderam o adolescente que teve um ferimento leve no braço e levaram o jovem para o hospital de pronto-socorro, onde foi medicado. De acordo com a polícia, essa não é a primeira vez que ele é detido. Apenas no ano de 2019, nós constatamos nos nossos registros que ele já tem 3 ocorrências de roubo e uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. Soraya é dona de uma lanchonete. Ao ver a confusão, ela fechou as portas. Todo mundo gritando e no instante deu aquele aglomerado aqui na porta da minha loja. E a primeira providência que eu tinha com meus clientes aqui, a loja estava cheia, crianças, famílias aqui. E eu, fiz questão de ficar ali para não assustar mais, tranquilizando eles. E tomei a providência de abaixar a minha porta aqui, por causa, a gente, como teve um disparo de arma de fogo, a gente não sabia de onde que vinha. Sandra tem uma loja na rua Marechal Deodoro. Ela tentou socorrer a mulher ferida. Vamos virar ela. Aí virou ela aí que nós vimos que tinha uma perfuração atrás, né? E ela estava com um roxo na barriga também, sabe? Aí eu pensava que era o ladrão que tinha levado o tiro, mas não, foi a moça que levou. Fabiana Filipino Coelho foi atingida na barriga. Ela foi levada para o hospital Albert Sabin e morreu. Nós entramos em contato com a Polícia Militar em Juiz de Fora e até o fechamento dessa edição, a PM informou que os fatos serão apurados pela Polícia Civil de Minas Gerais, uma vez que não configura crime militar. Visando transparência e respeito à ordem legal, a Polícia Militar de Minas Gerais vai aguardar o desfecho do inquérito policial pela Polícia Civil para se posicionar sobre os fatos.
E 2 pessoas foram presas em Taiobeiras, no norte de Minas, por matar um homem na zona rural. A vítima, de 35 anos, teria agredido um parente dos suspeitos em um bar pouco antes do crime. Os envolvidos no crime são tio e sobrinho. Derotildes Pinto de Oliveira, de 51 anos, e Pablo Rodrigues, de 18, se apresentaram à delegacia de Taiobeiras nesta quarta-feira com a presença de um advogado. Eles estavam foragidos desde o último sábado, depois que Pablo teria matado o Arlen Cardoso de Oliveira, de 35 anos, com uma facada. Segundo a polícia, o crime que aconteceu na comunidade de Lagoa Grande teria sido motivado por vingança. Derotildes e Pablo são filho e neto de um idoso que teria sido agredido por Arlen em um bar, horas antes do crime. Dentro do estabelecimento, copos e garrafas foram quebrados, mesas e cadeiras danificadas, resultado da agressão que o idoso sofreu. Testemunhas contaram à polícia que o Arlen estava com o irmão dele, William Cardoso, bebendo em um bar da comunidade de Lagoa Dourada, quando Hildo Rodrigues, de 76 anos, chegou e também pediu uma bebida. Os irmãos já tinham uma rixa com o idoso e, por isso, em um certo momento, eles se desentenderam. O problema é que a discussão virou agressão e Hildo foi agredido com uma garrafada. O golpe atingiu o rosto do idoso e causou um corte perto da boca. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Os irmãos fugiram do local. Ainda de acordo com informações da PM, os dois já estavam próximos de casa, na comunidade de Lagoa Grande, quando Derotildes e Pablo se aproximaram em uma moto. Pablo desceu do veículo e deu um golpe de faca no peito de Arlen. Ele foi socorrido por pessoas que passavam por ali, mas morreu depois de dar entrada no hospital da cidade. William conseguiu escapar. Após a instauração do competente inquérito policial, representamos pela prisão preventiva desses familiares da primeira vítima, que teriam matado os irmãos, e foi deferido pela Justiça de Taiobeiras, e hoje nós conseguimos prender os mesmos, efetuar a prisão dos mesmos, e eles estão à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Civil, Pablo não tinha passagens pela polícia. Já Derotildes tinha passagens por lesão corporal e ameaça. Tio e sobrinho foram levados para o presídio de Taiobeiras. Um rapaz de 26 anos morreu depois de ser espancado em Ipuiuna, no sul de Minas. Segundo a polícia, ele teria sido atacado por 3 pessoas. Os agressores usaram uma barra de ferro para agredir a vítima. O crime aconteceu no bairro Pau a Pique, em Ipuiuna. Foram os vizinhos que chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram na casa de Leonardo Oliveira Cebalo, encontraram o imóvel aberto e a vítima já estava sem vida. Leonardo tinha vários ferimentos pelo corpo. Uma barra de ferro que, segundo a perícia, teria sido usada no crime, foi encontrada ao lado do corpo. 3 suspeitos foram encaminhados para a delegacia, mas eles foram liberados logo após os depoimentos, porque, segundo a Polícia Civil, não foram encontradas provas de que eles teriam participação no homicídio. A polícia chegou até os suspeitos depois de denúncias de que uma discussão motivada por ciúmes e injúrias teria ocorrido entre vítima e os suspeitos. Leonardo tinha 26 anos e teria ido dias antes na casa de um dos suspeitos para entregar drogas, onde toda a confusão teria começado. Leonardo, que era da cidade de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, estava morando em Ipuiuna há pouco tempo. E um comerciante de 35 anos foi morto a tiros em Montes Claros. Segundo a PM, ele era dono de uma oficina de motos e teria sido abordado quando fechava o estabelecimento. O crime aconteceu em frente a essa oficina de motos, que fica na Avenida Vicente Guimarães, no bairro Sagrada Família, em Montes Claros. O dono do estabelecimento, Fernando Alves de Souza, de 35 anos, conhecido como Modelo, foi morto quando saía do local. Testemunhas contaram à polícia que, como de costume, Fernando trabalhou durante todo o dia. Quando foi por volta das 6h30 da noite, ele se preparou para ir embora. Ele baixava as portas do estabelecimento quando 2 homens se aproximaram em um carro. Eles usavam capacete e blusas de manga comprida. E de dentro do carro, o homem que estava sentado no banco do carona teria disparado 25 vezes contra Fernando. 17 tiros atingiram a vítima, que não resistiu. Nesse vídeo, gravado logo após o crime, é possível ver a grande movimentação no local. O SAMU foi chamado,
mas a vítima morreu antes da chegada do socorro. É mais um triste fato que ocorre, onde os nossos jovens, infelizmente, são mortos aí. Segundo a polícia, Fernando tinha passagens por tráfico de drogas, homicídio e roubo. O caso é tratado como execução. Para a Polícia Civil é uma execução, de fato a violência impressiona, até pelo número de homicídios em redução em Montes Claros esse ano. É uma situação que choca a nossa população e que demanda um trabalho especializado da Polícia Civil, como foi feito desde ontem, e inclusive está em andamento levantamentos por parte da Delegacia de Homicídios. No local do crime, a perícia encontrou 25 cartuchos deflagrados de calibre .40 e um intacto. A polícia faz buscas pelos suspeitos. As linhas de investigações, inclusive, cingem-se a essa questão de um acerto de contas ou de um problema que ele tenha tido recentemente com alguém em relação a alguma circunstância da sua vida pessoal ou profissional. Ainda de acordo com a polícia, o ponto comercial pertencia a Fernando, mas a família também ajudava na administração. A investigação também deve apontar se o estabelecimento seria usado como fachada para algum crime. Parece que a oficina, pelo que consta, seria de uma questão familiar, dele e de outros familiares, inclusive de esposa, então seria um lugar de trabalho lícito, mas não está descartada a possibilidade de ele ainda manter envolvimento na criminalidade. E esse trabalho da Polícia Civil, inclusive nas questões periciais e de levantamento de informações das rotas de fuga dos autores e das circunstâncias do crime, serão essenciais e cruciais para a apuração do fato. A Receita Federal em Poços de Caldas apreendeu mais de R$1 milhão em mercadorias sem nota fiscal que seriam distribuídas no comércio da cidade. O material estava em alguns ônibus que foram abordados na SP 342. Os veículos traziam sacoleiros de São Paulo para o sul de Minas. Brinquedos, roupas, equipamentos eletrônicos e acessórios. Caixas e sacolas cheias de produtos importados foram apreendidas. O material estava em alguns ônibus e seria vendido no comércio de Poços de Caldas. Os veículos foram abordados na SP 342 entre Aguaí e Águas da Prata, no interior de São Paulo, divisa com o estado de Minas Gerais. O helicóptero Pegasus da Polícia Militar também ajudou na Operação Oriente. A operação recebeu o nome de Oriente porque, segundo as investigações, a mercadoria apreendida teria vindo da Ásia Oriental. Segundo a Receita Federal, a ação é um desdobramento da Operação Xangai, que aconteceu em maio deste ano. O objetivo é combater a sonegação de impostos. Esta operação teve a participação da Polícia Militar de Minas Gerais, que contou com a participação total de aproximadamente 70 pessoas, entre auditores da Receita Federal, analistas da Receita Federal e policiais militares. Houve uma grande apreensão, 5 ônibus foram retidos. Esses ônibus estavam trazendo mercadorias irregulares para o município de Poços de Caldas e naturalmente, lesando o comércio local. Segundo a Receita Federal, o valor do material apreendido chega a R$1 milhão. A mercadoria não tinha nota fiscal, o que configura crime de descaminho e sonegação fiscal. Além disso, como não há certificação do Inmetro, os produtos oferecem risco à saúde dos consumidores. Ninguém foi preso e todo o material foi levado para a sede da Receita Federal em Poços de Caldas e pode ser confiscado pela Receita. Os ônibus foram apreendidos e lacrados pelos fiscais. Você, contribuinte, que compra uma mercadoria ilegal, no primeiro momento você pode achar que está sendo benéfico para você, porque você está pagando menos aquela mercadoria. Mas isso lesa os cofres públicos e lesa também a economia local. Por quê? Porque a partir do momento que você compra uma mercadoria sem nota fiscal ou até mesmo importada irregularmente, essas mercadorias geram um impacto para a economia local. Por quê? Porque aqueles estabelecimentos que emitem nota fiscal, que pagam seus tributos, deixam de gerar empregos e naturalmente tem esse impacto na economia. Com o final do ano chegando, muitos pais ficam preocupados com o reajuste das mensalidades escolares para o próximo ano. Em Varginha, o aumento das escolas particulares deve ser de cerca de 9%, quase o triplo da inflação. Eveline teve que refazer as contas e ajustar o orçamento da família. O reajuste na mensalidade da escola da filha foi bem maior do que ela esperava. No total, vão ser quase R$2.000 a mais durante o ano.
Na verdade, eu achava que era bem menos, né? Bem mais acessível, assim, a troca de reajuste. Eveline deixou para fazer a matrícula em janeiro do ano que vem. Ela e o marido ainda vão estudar a melhor forma de pagamento. Pensar direitinho, né? Ver o que cabe dentro do bolso, claro, e ver o que também é legal para a criança, né? Porque a gente não pode abrir mão. Então, acaba que é mais colocar no papel mesmo e se programar, né? Para pagar isso. Esse economista afirma que refazer as contas e planejar o orçamento para o ano inteiro é mesmo a melhor solução. O ideal é você, quando você for montar essa sua estrutura, levar em consideração mês a mês, né? De janeiro a dezembro, ver todos os gastos e para que você não entre numa ciranda financeira, num ciclo vicioso e gerar mais dívidas em cima do que já tem. Tarefa que, segundo ele, deve ser realizada com os filhos, já que a mudança nos valores influencia diretamente no orçamento da família. Mostrar para ela que o lanche no final de semana, o custo desse lanche no final de semana, claro que a gente não vai cercear tudo, né? Mas mostrando a realidade financeira, a criança ela acaba engajando e ajudando aí, pai, está deixando a torneira aberta, a luz está acesa, e acaba ajudando também nesse controle em casa. Em média, o reajuste anual nas escolas particulares de Varginha foi de 8,6%, quase o triplo da inflação. Vários fatores contribuíram para esse reajuste acima da média. Um deles é a folha de pagamento. A folha de pagamento é o mais pesado numa escola, visto que nós temos assim, muitos professores, equipe pedagógica, funcionários para manter a escola organizada. Então isso realmente assim, é o valor maior. Outras questões como melhorias na escola, gastos com manutenção e a inadimplência também são levadas em conta na hora de fazer a planilha de reajuste. Nós temos também a questão do investimento na infraestrutura da escola, então benefícios para o próprio aluno, projetos de melhorias na estrutura de recreação, material pedagógico, então coisas que vão colaborar para que a aprendizagem seja mais significativa. E aí a gente chega nesse índice. Por isso, a dica para os pais é acompanhar de perto se tudo que foi prometido pelo colégio está sendo cumprido. Então os pais precisam estar bem presentes na escola, acompanhar a vida escolar do filho, ver se a escola está com qualidade que foi prometido, material estratégico, os audiovisuais, a infraestrutura de exercício de educação física, de material de esporte, enfim. Tudo isso é bem aberto para a família se ela quiser não fiscalizar, mas acompanhar de perto. A segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo vai até o dia 30 de novembro. Jovens entre 20 e 29 anos são o público-alvo desta etapa. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, nos últimos dias houve um aumento de 33,78% nos casos confirmados da doença em todo o estado. Os casos que estão sob investigação cresceram 23,47%. Nádia tem 26 anos e trouxe a filha de 2 meses para tomar as primeiras vacinas na Policlínica do bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, no sul de Minas. A jovem ficou sabendo da campanha de vacinação contra o sarampo e aproveitou para se imunizar. Eu escutei que tem que prevenir para tomar, que muitas pessoas, tá pegando. Bruno e a esposa também trouxeram o filho para as primeiras vacinas. O rapaz não sabia da campanha, mas fez questão de atualizar o próprio cartão. Como eu vim já trazer ele para poder fazer as primeiras vacinas, já vim tá fazendo também a vacinação para mim estar protegendo, né? Que é importante. A segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo começou na segunda-feira. Nesta etapa, o critério foi a faixa etária com o maior número de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, são mais de 9 milhões de jovens adultos não vacinados ou com a vacinação incompleta. Um dos motivos da baixa procura pode ser a veiculação de notícias falsas sobre a vacina. A Sociedade Brasileira de Imunizações fez uma pesquisa com 2.000 pessoas em 5 regiões do Brasil. Os entrevistados receberam 10 afirmações falsas sobre o tema. 67% dessas pessoas confirmaram pelo
pelo menos uma dessas informações. Isso mostra que as chamadas fake news têm afastado a população dos postos de saúde. Essa faixa etária, quando crianças, não tinha no calendário vacinal deles duas doses do componente sarampo. Então eles focaram essa idade para quem tenha uma dose venha vacinar a segunda, ou quem ainda não tenha possa estar vacinando as 2 doses. Segundo o Ministério da Saúde, no último boletim divulgado, mais de 10 mil casos de sarampo foram confirmados este ano no país. 14 pessoas morreram e outros 19 mil casos estão sendo investigados. Um dos principais sintomas são tosse, dor na garganta, dor no corpo, vermelhidão na pele. Aí esses sinais e sintomas vão se complicando, levando a pessoa a ser hospitalizada. Minas Gerais registrou 99 casos da doença. No sul de Minas foram 11 casos confirmados de sarampo. E na Zona da Mata, um registro a mais. No norte de Minas, não há casos confirmados da doença. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 1.400.000 jovens, entre 20 e 29 anos, sejam vacinados até o dia 30 deste mês. O dia D, que é o prazo final dessa fase da campanha. A gente vai estar abrindo diversas salas de vacina para dar opções para a população estar vacinando. Mas antes disso, a gente já está com alguns postos na cidade com horário estendido. Por exemplo, Puricultura, que é uma unidade que fica no centro da cidade, está funcionando até às 18h30. A unidade de saúde Jardim Brasil está funcionando até às 20 horas, justamente para ter um horário alternativo para as pessoas que trabalham horário comercial, quem tem filhos na escola, ter uma opção a mais. Apesar do público-alvo ser as pessoas entre 20 e 29 anos, as crianças a partir de 6 meses e adultos até os 49 anos também podem e devem se imunizar. As crianças não estão livres, a gente está estendendo essa campanha para os jovens, porém as crianças continuam a ter que vir vacinar. De 6 meses a 1 ano como dose 0, com 1 ano é a dose 1 e 1 ano e 3 meses é a segunda dose. Sendo assim, a criança está imunizada e com o cartão em dia. O Marcelo tem 39 anos. Apesar de não estar dentro da faixa etária da campanha, o comerciante prefere não se arriscar. Eu acho muito importante porque, a saúde da gente, a gente tem que cuidar da saúde. Já que o governo disponibiliza, a vacina, a gente tem que fazer a parte da gente, que tá vindo aqui, tá vacinando. Então eu já vim, já vacinei, estou protegido. E você vai ver agora uma reportagem que é um verdadeiro exemplo. Em Montes Claros, a Fundação Sara Albuquerque atende crianças carentes em tratamento contra o câncer. O trabalho feito na instituição ajuda os pacientes e as famílias deles. Agora a Fundação luta pela construção de um hospital completo para atender crianças de todo o norte de Minas. O espaço foi criado para ajudar crianças carentes que estão em tratamento contra o câncer e suas famílias. Com uma sede em Montes Claros e outra na capital mineira, a Fundação Sara Albuquerque atende pessoas de todo o estado. Só no norte de Minas, atualmente 200 crianças estão sendo atendidas pela Fundação. A Fundação ela acolhe essa criança com seu acompanhante, ela hospeda, ela alimenta, ela transporta até os hospitais, ela presta apoio, ajuda na obtenção de medicamentos, de exames para acelerar o diagnóstico ou até mesmo de acompanhamento do tratamento. A entidade foi fundada há 21 anos. Tudo começou com essa garotinha aqui, a Sara. Ela foi diagnosticada com leucemia aos 2 anos. Não resistiu ao tratamento e acabou falecendo aos 4. Desde então, os pais dela, Marlene e Álvaro, passaram a se dedicar a ajudar outras famílias que também tinham crianças com câncer. E o trabalho não parou de crescer. A Fundação Sara já ajudou mais de 1.200 crianças que estão na luta contra o câncer. Quando ela faleceu, imediatamente Marlene se revestiu de uma força que a gente não sabe de onde, e foi em busca de conhecer a realidade dos hospitais de Montes Claros. E a gente então decidiu que realmente embora a Sara tivesse falecido, que a gente ia continuar com o nosso sonho e criar uma entidade que pudesse aliviar um pouco a dor, os corações dessas mães, desses pais. Para Marlene, o trabalho desenvolvido pelo casal é encarado como uma missão, cumprida com muito amor. Falo que nada é por acaso, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E o propósito na vida de Sara foi nos mostrar que tinha outras famílias que precisariam de nós e
E Deus colocou essa sementinha no coração durante 2 anos, como o Alvo falou. O sonho que começou pequeno se tornou uma realidade que impressiona até os fundadores. São muitos curados, né? São mais de 1.200 crianças assistidas em 21 anos e desses muitos já estão curados. Muitos que, inclusive, já têm filhos que são nossos netos. Um trabalho que tem feito a diferença na vida de quem precisa. Aqui a gente pode, né, compartilhar, né, assim, o sofrimento da gente, né, que às vezes não é o sofrimento, assim, a gente pode compartilhar com as outras mães, porque a gente sabe que passa, né, pelo mesmo processo que a gente. O Arthur chegou aqui há 1 ano e meio. Ele e a mãe são de Brasília de Minas. O garoto de 5 anos está em tratamento contra a leucemia. Se não fosse o apoio da Fundação, a Thaís e Daniele não teriam onde ficar com o filho durante o tratamento. Nossa, foi uma base para tudo, né? Não só de ter a casa de apoio para a gente ficar, como também apoio psicológico. E aqui o acolhimento é sem igual. A gente teve toda a base, todo o suporte desde o início do tratamento, porque eu nem conhecia, né, a Fundação. E quando eu vim a conhecer, nossa, a gente fica encantado. Acho que todas as mães falam daqui com um brilho nos olhos. A Daniela também precisou de ajuda quando a filha foi diagnosticada com linfoma. Na época, a Alaine tinha 3 anos e o tratamento disponível em Montes Claros não era o adequado. Mas com o apoio da Fundação, ela conseguiu uma transferência para um hospital de São Paulo. A Fundação que abriu todas as portas, deu todo o apoio que a gente precisava. Tanto no início quanto durante, quando a gente voltou, todo o processo, a Fundação foi imprescindível. Se não fosse a Fundação, ela não estaria curada hoje, graças a Deus. Já se passaram 11 anos desde a cura da filha, mas a Daniela não se afastou da Fundação. A gente recebeu o convite para participar do conselho aqui para ajudar, né, sermos embaixadores da Fundação. Ficamos muito felizes com o convite. Eu e meu esposo, nós vamos tentar, né, contribuir de alguma forma para a Fundação agora. São muitas as histórias que emocionam. E toda essa ajuda recebida é graças a um trabalho de formiguinha, onde muita gente tem participação. Agora, a Fundação luta pela construção de um hospital completo para atender crianças de todo o norte de Minas, orçado em R$8 milhões. Nós precisamos mudar a realidade do câncer no norte de Minas. Nós precisamos aumentar as chances de cura. Nós queremos trazer essa referência de grandes centros. Em grandes centros chega a 90%. Por que nós não podemos buscar essa referência? As histórias dos assistidos da Fundação são tema de uma exposição que está em um shopping de Montes Claros. A exposição tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pela Fundação na cidade para que mais padrinhos abracem essa causa. Aqui foi colocada até uma grande caixa. Ela ainda está vazia, mas a Fundação Sara conta com a solidariedade para que logo, logo ela esteja cheia de leite e suplementos que serão distribuídos entre os assistidos que estão na luta contra o câncer. Quem passa pelo local acaba parando e reconhece o quanto o trabalho é significativo. Projeto social que beneficiam várias crianças que têm a patologia do câncer. Então isso é muito importante na sociedade civil organizada. E o mais importante, essas histórias têm despertado em muitos a vontade de ajudar. E a gente, dentro do possível, o que puder fazer, né? A gente está aí para também dar a nossa parcela, ainda que pequena, mas de coração aberto, né? Tome partido nessa causa e nós estamos aí também para ajudar. E artesãs de Varginha estão empenhadas em fazer mais feliz o Natal de crianças com câncer. Elas estão confeccionando bonecos que serão entregues para essas crianças em tratamento. Adriene é artesã há 3 anos. Ela se identificou com o feltro pela variedade de coisas que dá para criar. Desde o começo, ela usa o talento para fazer o bem. Eu com minha mãe, a gente já fazia fantoches para doar no hospital, para o Doutores Reagir, Doutores da Alegria. Ela tem o apoio da mãe, que ajuda na parte da costura. Eu quis ajudar, porque a gente fica muito parada dentro de casa, né? Assim, faz o serviço da casa, eu, pelo menos depois do almoço, eu não tenho nada mais para fazer.
E ela, como ela cortava, ela mandava para mim costurar. Eu ajudo ela a costurar. A necessidade de fazer o bem sempre falou mais alto. No ano passado, Adriene viu uma postagem nas redes sociais de um grupo em Joinville chamado Heróis Carequinhas, que confecciona bonecos para serem doados às crianças internadas com câncer. A atitude chamou a atenção da artesã, que resolveu trazer a ideia para o sul de Minas. E é aqui nesta sala que as artesãs se reúnem para fazer os bonecos. O tempo para a confecção está curto, já que a entrega está programada para a semana que antecede o Natal. Em menos de um mês, elas querem confeccionar no mínimo 30 bonecos. Empenho é o que não falta para elas. A primeira boneca já está pronta e se chama Vitória. Essa ideia se tornou uma corrente do bem. Outras pessoas também resolveram se juntar para confeccionar o máximo de bonecos. Não adianta só fazer, produzir e não doar nada. Então, acho que o eu ensinar, eu tô doando também. E tem bastante meninas no grupo que não sabem os pontinhos básicos do feltro. Então, eu vou agregar isso. E vou fazer também no ateliê, por mês, uma quantidade de boneca. Porque eu já faço uma boneca à máquina. E a maioria das meninas vão fazer à mão. Então a máquina vai ficar por minha conta e eu vou ainda ensinar alguém também para fazer a máquina. O projeto ainda vai além. Depois da ideia inicial, agora os voluntários estão fazendo um trabalho de inclusão social. Bonecos com algum tipo de deficiência também serão confeccionados pelas artesãs, com o objetivo de fazer com que as crianças se identifiquem com os brinquedos. Quando eu vi, eu falei, nossa, será que ela não conseguiria, então, colocar junto nessa causa, a causa da pessoa com deficiência? E aí logo eu imaginei, né, as crianças brincando. Pensa bem, uma criança que faz uso de cadeira de roda, de repente ela ter um bonequinho onde ela estivesse numa cadeira de rodas. Então, assim, a gente vai crescendo essa ideia, vai multiplicando e nós somamos as nossas ideias e estamos aí com esse projeto lindo, né, que acredito que vai agregar muito valor à causa da inclusão, tanto a inclusão da pessoa com deficiência quanto a inclusão social de um modo mais amplo. A Poliana tem um ateliê no centro da cidade e ficou encarregada de receber as doações. A gente está precisando de feltro, pessoal que vai agora, dezembro, épocas de fazer faxina em casa, restinhos de linha, agulha que está lá que não vai usar, pode levar para a gente que aqui vai ser muito bem útil. Bastão de cola quente, a gente vai precisar bastante. Então eu cedi o espaço do Fuxiquinha Ateliê para as doações serem lá. O trabalho é feito com tanto carinho e dedicação que contagia a todos que participam do projeto. Ajuda, né, as criancinhas, fica alegre e a gente põe muito amor naquilo que a gente está fazendo. A gente quer, né, ver eles felizes, porque tem criança lá que está sofrendo. Nossa, é uma alegria muito grande, é muito gratificante, porque a gente faz o bem não só para eles, mas como para a gente também. Muito lindo o exemplo dessas duas reportagens que a gente acabou de ver, né? Bom, olha só, o Direto da Redação está quase chegando ao fim, mas agora a gente muda um pouquinho de assunto. Vocês sabem o que as cervejas artesanais têm de tão especial? Pois é, vocês vão ver nesta reportagem porque ela explica isso, já que o número de pessoas que produzem as cervejas artesanais por hobby ou para comercialização tem aumentado nos últimos anos. Só em Montes Claros são 20 produtores. As cervejas especiais estão caindo no gosto dos mineiros e ganhando cada vez mais espaço. Já são mais de 300 rótulos no estado. Já o número de apreciadores é incalculável. Enquanto a cerveja comum, ela demora em torno de 2 dias para ficar pronta, a cerveja artesanal vai até 25 dias. Então a concentração do lúpulo, do malte, são muito maior do que na cerveja comum. Além da questão do aroma, que você toma uma cerveja artesanal, ela tem um aroma fantástico, sabe? Coisa que você não consegue ter isso na cerveja comum. O Guilherme conheceu esses sabores especiais há cerca de 1 ano e não conseguiu ser apenas um apreciador. Passou a fabricar a própria cerveja. Há mais ou menos 1 ano eu faço a minha cerveja em casa mesmo.
É uma cerveja que eu tento aperfeiçoar, né? Ela é uma América Pale Ale, é a cerveja que eu uso em casa para tomar com meus amigos. As pessoas vão na minha casa, tomam a minha cerveja. O Guilherme é dono de um restaurante que fica aqui no Mercado Municipal de Montes Claros. E para valorizar a produção local, esse cozinheiro decidiu vender todos os rótulos fabricados aqui em Montes Claros no restaurante dele. E olha, essas cervejas têm vendido bem. O pessoal está tendo uma aceitação muito grande, de uns 8 meses para cá. Cada final de semana a gente está vendendo mais cerveja artesanal. As pessoas, um público diferenciado também que toma ela, um pessoal que sabe degustar mais a cerveja. E as cervejas de Montes Claros, elas são realmente muito especiais, são muito gostosas. Então aqui eu fiz questão de ter todas as marcas que são daqui na cidade. Aí a gente fala que eu tenho o freezer made in mock, né? Em Montes Claros, o número de interessados na fabricação de cerveja artesanal não para de crescer. Mais de 20 produtores da região fazem parte da Associação de Cervejeiros Artesanais de Minas Gerais. A gente vem analisando e fazendo eventos de cerveja artesanais aí na região e vem que o pessoal está crescendo muito interesse aqui na cerveja. A gente vai acompanhar agora o processo da produção da cerveja artesanal e da forma mais caseira possível, aqui mesmo na cozinha do Henrique. É a primeira vez que ele faz cerveja, acompanhado aqui pelo Lucas, que está dando toda a orientação. Agora, Henrique, é um processo que você começou agora, mas que vai demorar aí 30 dias para ficar concluído, né? Isso, é um processo bem demorado. Hoje a gente está fazendo o processo da abraçagem, que é onde a gente prepara a cerveja para depois levar para a fermentação. Nesse momento, eu estou fazendo a clarificação da cerveja, depois a gente vai fazer a fervura para adicionar o lúpulo que está ali, e depois esse processo começa a fermentação, que é o processo mais demorado, que a gente vai poder estar provando essa cerveja daqui até 30 dias, provavelmente. Ele explica que todo o processo vale muito a pena. Tá dando um trabalhinho. Essa primeira, a gente apanha bastante aqui no começo, mas assim, o bacana é que a gente tem uma ajuda muito grande do pessoal que já faz. O processo é muito bom e depois, na hora que a gente vai fazer a degustação, também é uma hora muito boa de reunir os amigos. Degustar sua própria cerveja é uma coisa bem diferente. Enquanto uns produzem por paixão, outros investem na comercialização da bebida. A cerveja artesanal entrou meio que por acaso na vida do casal Maria Clara e Éder. Tudo aconteceu quando a Maria decidiu fazer um mestrado em engenharia química, há 7 anos. A ideia nossa inicial, quando a gente resolveu investir no processo para comercializar a cerveja, né, é montar a própria estrutura nossa aqui. Hoje a gente faz a cerveja toda, a gente chama isso como cervejaria cigana. A gente utiliza uma cervejaria que é em Capim Branco e faz a nossa produção. Mas a intenção é que a gente faça tudo aqui em Montes Claros, porque é o sonho de abrir uma fábrica aqui mesmo, né? Desde então, o casal não parou mais de aperfeiçoar a produção. De 7 anos para cá foram várias experiências, várias cervejas, várias produções nossas. E agora estamos partindo para a produção um pouco mais, vamos dizer, profissional da coisa, para quem sabe atingir o mercado aí e estar aí concorrendo aí com essas cervejas artesanais do Brasil. Se depender dos cervejeiros e apreciadores aqui do norte de Minas, a região tem de tudo para se tornar referência nacional na produção das cervejas especiais. Vontade para produzir é o que não falta para quem está começando e principalmente para os que já se tornaram especialistas no assunto. Não vou parar nessa primeira não, vou continuar nas próximas ainda. O sonho é viver de cerveja. A ideia nossa é que todo mundo possa conhecer a nossa marca, possa conhecer as nossas cervejas, que a gente continue produzindo do jeito que a gente está produzindo, mas uma qualidade melhor e maior para que mais pessoas possam conhecer. Realmente se apaixona, é para se tomar uma cerveja comum, só se for para agradar algum amigo que não toma cerveja artesanal, que você chega na casa dele e não encontra. E agora é hora de ficar informado com as dicas culturais no sul e no norte do estado e também na Zona da Mata. Na Zona da Mata, em Juiz de Fora, hoje acontece a 4ª edição do Denigra JF na sede do Sindicato dos Bancários. O evento reúne música, dança e exposições. A abertura é daqui a pouco, às 3 da tarde. Hoje, em Juiz de Fora, tem show de Wesley Safadão e Denis DJ, o Terraço. A festa começa às 5 da tarde. E joga a mão aê,
joga a mão aí, é com a sanfona e o batidão, e ela gosta de descer. Ainda hoje em Barbacena, em comemoração do aniversário de 1 ano do grupo Celeiros. Entre as atrações, a dupla Zé Neto e Cristiano. E a cantora Gabi Martins. O evento é às 19h. Hoje, em Três Corações, tem show da banda Lithium, na sede dos Vorazes Motoclube. O evento é beneficente e já começou às 14h. Hoje, em Varginha, tem show da banda Tuofa de Dana, na Locomotive Cultural. O show é às 21h. Ainda em Varginha, hoje tem a 4ª cervejada do chefe, no Salão Nobre do VTC. Quem anima a galera é o grupo Sam Prazer. A festa começa às 11h. Seu nome é felicidade, seu beijo é raridade, seu jeito apaixonante me ganhou. Hoje em Itajubá, a dupla Rick e Renner se apresenta no Parque de Exposições da cidade. O show é às 10h. Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe me encontrar, eu vou encontrar um amor de verdade. No norte de Minas, em Montes Claros, hoje tem samba baile na Ludic. Artistas da região fazem a diversão da galera. A festa é a partir das 11h. Amanhã em Montes Claros vai rolar muito forró no sítio Vovó Dorinha. Os shows começam às 15h. Já se programou? Então não tem desculpa para ficar em casa, né? O Direto da Redação de hoje fica por aqui, mas no sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.